Irmãos, Axalainha, paz de Alxa a todos. Vamos falar sobre Micael, o nome Miguel, que é o arcanjo, que é o mesmo Yalcha. E vamos falar sobre isso porque eu falei uma frase, essa frase exatamente que eu disse agora, e alguns surpreenderam, porque os religiosos eles não aceitam que Yalcha seja o mesmo arcanjo Miguel. Por quê? Porque eles acham que o arcanjo é menos que Yalcha, que o nosso Salvador é mais, porém não existe isso porque ele é a mesma pessoa. E se eles pesquisassem, lessem, comparassem as escrituras, as bíblias, a escritura é uma só, porém os escritos, eu quis dizer, as bíblias, várias, as fiéis, as mais fiéis, as traduções, eles saberiam que Micael é Yalcha, é o mesmo. Então vou mostrar para vocês esse dicionário que eu uso, que ele é maravilhoso, ele é um dicionário riquíssimo e vou mostrar para vocês o significado de Miguel. Se eles pesquisassem o significado de Miguel, eles saberiam, que diz aí que Miguel é o arcanjo, ele é um príncipe. Então, se o significado do nome Miguel é o arcanjo, vamos ler juntos? Então, não tem como não crer, não é mesmo? Então, irmãos, Micael é no hebraico. O arcanjo Miguel, que no Antigo Testamento é mencionado com esse nome, em Daniel é descrito como um dos principais príncipes. Ele é o principal príncipe. Daniel 10:13. Como vosso príncipe, como grande príncipe. Capítulo 10:21, capítulo 12:1. Provavelmente como príncipe do exército, eles colocaram aqui. Daniel 8:11. Em todas essas passagens, Miguel aparece como o arcanjo guerreiro, agindo como guardião e campeão celestial de Israel, em seu conflito com os poderes ímpios da Grécia e da Pérsia. Na literatura apocalíptica judaica, Enoque 9:40, Miguel é tratado como o primeiro dos 4 seres que se colocam perante Ial, o Todo-Poderoso de Israel. E depois tem os seus anjos, o Gabriel, Rafael, Fanuel, Uriel e outros que são citados como querubins, serafins, não é? Então, serafins, querubins, eles são plurais, são os anjos, os serafins, os querubins, porém o arcanjo é singular. Não existe os arcanjos, é o arcanjo. Então, irmãos, os religiosos não aceitam, não reconhecem Micael como sendo Yalcha, porque eles pensam estar rebaixando o nosso Salvador, o nosso Mashiach. Só que não é isso, isso não existe. Então existe uma hierarquia. O nosso Criador, Yahweh, ele criou, ele fez uma hierarquia, como em tudo tem, que até os religiosos depois fizeram uma hierarquia, não é? Então, ele, o nosso Criador, ele é o Pai de tudo e de todos, de toda a natureza e de tudo que nela existe. E
o Mashiach, o seu filho, que está com ele desde o princípio, dos primórdios do tempo, como o arcanjo Micael, ele é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Então a hierarquia é o pai, o filho, o homem e a mulher. E isso é divino, perfeito, tremendo, porque o Criador que o fez, quem o fez, não é? Então, irmãos, como nós vamos ver aqui na Bíblia, vamos ver uns quantos lugares para vocês confirmarem, para eu confirmar com vocês. Em Êxodo 23, 20, vamos ler na Bíblia online, que diz assim, ó, Êxodo 23, 20. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Seu pai falando, não é? Então, essa Bíblia é uma tradução, logicamente. Então, aqui na Bíblia Alepo, que é uma Bíblia online também, porém é uma Bíblia bem fiel, nós achamos assim, eis que envio um arcanjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Tem uma diferencinha, porém, diz arcanjo, um arcanjo, não diz um arcanjo, diz o arcanjo. Sentiu a diferença? Então, irmãos, vamos ver agora na Bíblia Peshitta, tá? Estou vendo aqui no Êxodo 23, 20. A Bíblia Peshitta diz: eis que envio um arcanjo, o arcanjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Então, irmãos, também temos a NVI, Êxodo 23, 20. Eis que envio um anjo. A NVI já diz um anjo. A tradução, viram como tem diferença? Eis que envio um anjo à sua frente para protegê-lo por todo o caminho e fazê-lo chegar ao lugar que preparei. Então, irmãos, vocês vejam que existe diferença entre as Bíblias e Bíblias. Então, procurem sempre pela mais fiel. A Bíblia de Jerusalém, por exemplo. Vamos ver aqui a Bíblia de Jerusalém. Peshitta e a Bíblia de Jerusalém. Vamos procurar aqui a Bíblia de Jerusalém. Vamos ver a Bíblia de Jerusalém. A de Jerusalém. Vamos ver. Eis que envio o anjo. Então a tradução é o, está certa, porém traduziram anjo, não colocaram arcanjo, diante de ti para te guardar pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Então, irmãos, procurem na Enciclopédia Barça, como eu já dei a dica a vocês. Procurem Quebra Nagaste, que é a Bíblia, aquela da Afro, não é? Bem antiga, antiguíssima. A Bíblia Etíope, que é uma Bíblia que possui 88 livros. Então procurem e comparem, porque tem diferença. E quanto a Bíblia mais antiga for, não sendo a primeira, que é grega, ela forem traduções hebraicas, com cosmologia hebraica, mais fiel ela será. Então, irmãos, vendo essa palavra, não é? Vamos ver a próxima aqui para o Êxodo 27,
Não, Êxodo 22 aqui diz assim. Vamos ver o Êxodo 22. Êxodo 22. Vamos ler depois o Êxodo 22. Vamos ver aqui agora primeiro sobre a que eu estava falando da hierarquia, né? Deixa eu entrar ali que tá carregando. Testamento, o Velho Testamento, o anjo do Iau, o anjo do Criador é o arcanjo Micael. Então, no Êxodo 23:20, nós já achamos Bíblias chamando ele de o anjo e o arcanjo. Então, em Gênesis 22:11, nós achamos assim. Vamos ver. Gênesis 22, Gênesis. Vamos ver aqui. Gênesis 22:11. 22:11. Gênesis. Então, o versículo de Gênesis 22:11 diz: Mas o anjo do Criador lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: Eis-me aqui. Então, lá no tempo do Abraão, o anjo falava por Iau, ele falava pelo Criador. Então, isso é uma das provas que o filho é o arcanjo também, não é? Porque onde Iau prova a sua fé ao ordenar que Abraão oferecesse seu filho Isaque como sacrifício. E Abraão respondeu que estava presente, demonstrando a sua obediência ao Criador. Porém, o Criador não queria nada disso, ele só estava testando a sua obediência. E o que ele fez? Ele colocou um cordeiro lá no arbusto e chamou: Abraão, não precisas fazer isso. Eu confio em ti, eu sei que crês em mim. Então, isso foi a maior prova de que o Criador provou a Abraão que ele podia e devia confiar e obedecer a ele, o Criador, não é? Então, irmãos, em Zacarias 3, vamos ver aqui Zacarias 3, a Bíblia de Jerusalém. Zacarias 3, vamos ver, porque nós vamos achar o arcanjo, todos os lugares que estão marcados. Zacarias 3. Então, vamos ler. Zacarias 3. Mas o Criador disse a Satanás. Não, ele é errado aqui. Mas o Criador não. Mas o Salvador, que é o... Aqui diz o Senhor, eu achei que era o Criador. Aqui é o... Tradução dizem o Senhor, você sabe, não é? Porém, nós sabemos que o Senhor é tradução. O Senhor no hebraico é Baal. Então, esta Bíblia aqui é uma tradução traduzida pelos fariseus, saduceus e os religiosos, criadores do sistema religioso. Então, vamos ver aqui nessa de Jerusalém. Essa aqui não é de Jerusalém, pulou para lá, para essa outra. Tá.
Vou botar aqui na de Jerusalém. Então, Zacarias 3. Mas o Pai Criador disse a Satanás: não é o Pai Criador, onde está? Ah, eu tô no mesmo, tá? Ah, já pulou, tá. Não é o Pai Criador, é o Salvador. Aqui, Zacarias 3, Bíblia de Jerusalém. Mas o Machia, o Senhor, botaram aqui entre parênteses, então quando está entre parênteses é acréscimo, lembram? Quando está entre colchetes, o parêntese é acrescentado. Disse a Satanás: o Criador, o meu Pai, te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Então, viu como o filho usava o nome do pai para repreender o Satanás? Ele nunca disse que ele era o Criador, o Todo-Poderoso, tipo, eu te repreendo, eu. Ele usava o nome do pai. Que o meu pai, o Criador, te repreenda, Satanás. E ele falava pelo pai. Com a boca dele, ele falava o que o pai falava para ele. Então, vejam isso, que coisa linda, não é? Vamos ver aqui nesta outra Bíblia, que diz a mesma coisa. Aqui na Peshitta, diz aqui: o Messias, o Cristo, disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor te repreendas. Tem mais um pouquinho aqui. Então, o sumo sacerdote, o Josué, ele é mostrado. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Criador. Viram? Como o anjo. Ele vem desde lá, aqui na tradução diz o anjo. Porém, ele é o Mical, ele é o arcanjo. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Machia disse a Satanás: o meu pai te repreenda, ó Satanás. Sim, o único que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo Miguel. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhes estas vestes sujas? E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram-no das roupas. E o anjo do Criador estava em pé. E o anjo protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios. E
te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Criador, o Yahweh dos exércitos. E tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Então, irmãos, a continuar, parte 2.